Olá, eu sou Luciana Bessa e nós estamos mais uma vez com a edição aqui do nosso programa Soldadinho do Araripe, que foi idealizado pelo professor Maxwell Filho. Professor Maxwell, ele é coordenador do curso de filosofia da EAD aqui da Universidade Federal do Cariri, e ele disse assim: Luciana, vamos convidar pessoas para que as falas delas possam ficar registradas e chegar a mais pessoas. Então, estou eu aqui e muito bem acompanhada, se vocês já notaram. Mas antes de eu falar aqui com a nossa convidada, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher baixinha, sentada mais baixa ainda, meus cabelos são claros, encaracolados, né, ondulados, eu diria assim. Meus olhos também são claros, minha mãe diz que a minha pele, né, é parecida com os meus olhos e com meus cabelos, por isso que eu fico linda desse jeito. Eu estou usando uma blusa branca que tem aqui o símbolo do Soldadinho do Araripe, que dá título aqui ao nosso programa. E aqui ao meu lado, como eu disse, muito bem acompanhada, eu tenho a doutora em educação, pesquisadora e professora, que é a Luma Nogueira. Mas você está pensando que é só isso? Nananina, não. Ela é a primeira travesti a conseguir esse título no Brasil, que foi concedido em 2012 pela Universidade Federal do Ceará. Sou de Fortaleza, estudei, fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal do Ceará. Temos muito o que conversar, mas isso é depois, viu, minha gente? Por trás aí das câmeras. Mas tem mais, não é só isso não. Além disso, ela também é a primeira professora travesti da Unilab. Deixe ela, meu filho, que não é pouca coisa não, da Unilab. Eu adoro ali a Unilab. Se não conhecer, vocês têm que conhecer. Eu sei que eu poderia falar horas aqui do currículo dela, porque eu fui pesquisar e é mais do que essa folha. Mas ela tem muito mais a falar a respeito dela do que eu, e aí ela vai complementando. Mas que essas informações, elas fiquem aí gravadas. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Soldadinho do Araripe. E por favor, né, pode, claro, falar de você, mas antes faça a sua audiodescrição. Eu sou a professora Luma, tenho 1,77 m, cor branca, cabelos longos castanhos, olhos castanhos também. Estou usando um batom vermelho, rosado, né? Um vermelho rosado. Estou usando uma jaquetazinha na cor bege, um vestido preto, um salto um pouco alto, né, na cor também preta, usando um bracelete dourado e estou com um colarzinho também dourado, brincos dourados, né, representando também os búzios, que faz parte do axé, né, porque a gente tem esse axé, e esse axé tem que chegar junto, porque é a fé, é a força que nos leva a chegar em algum lugar, né, e a esperança do que todos nós temos, inclusive os ouvintes que estão aí nos ouvindo. Eu queria também mandar um alô para as pretas, o Terreiro das Pretas, né? Que são a Valéria e sua irmã, e a Verônica, que são queridas amigas e companheiras de luta. Professor, deixa eu dizer o seguinte, a sua trajetória foi, né, de muitas pedras no meio do caminho, que aí eu estou lembrando do poeta que eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFC, no poeta Ghost da literatura brasileira, que é o Carlos Drummond de Andrade, e aí, com certeza, eu sei que você conhece que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e além dessas pedras, né, como a gente pega também Cora Coralina, e aí faz uma escada e vai longe, você foi longe, e eu tenho certeza que vai mais longe ainda. Então, o que eu queria saber era sobre o seguinte: como eu disse, você é pesquisadora, você é professora, você é docente em educação. Você poderia ser o que você quisesse, só que você resolveu ir pelo caminho da docência, do ensino superior. Por quê? Bem, a vida é cheia de oportunidades. E nem sempre as pessoas têm a oportunidade. O que dificulta chegar ao lugar que se deseja. Mas nós caminhamos. E no caminhar, a gente vai encontrando e se reencontrando e achando um lugar que passa a ser um conforto. Na verdade, pode parecer uma escolha, mas não foi. O destino me trouxe, juntamente com as perspectivas e as oportunidades que eu tinha na época. Era apenas uma garota do interior, de Morada Nova, e tive a oportunidade de ser aprovada no vestibular na primeira tentativa. Naquela época, o vestibular era coisa, né, rara, não era em todo lugar que tinha. Então eu estudava em Limoeiro, não tinha transporte, a gente se virava com carona.
e fui galgando o que era possível dentro da minha realidade, das minhas possibilidades. E aí o curso que eu fiz foi o curso de Biologia, Ciências Biológicas, com habilitação em Química e Biologia. Naquela época era dividida ainda, estava tudo em construção. E eu fui aprovada, cursei e tive a sorte de que, quando eu estava quase concluindo, surgiu uma lei no país que obrigava que professores e professoras tivessem o ensino superior. E aí eu era uma das poucas pessoas do meu município, Morada Nova no caso, que tinha formação e que estava na universidade, principalmente na área das ciências, né? Então era muito complexo. Eu tinha professores que nem tinham concluído ainda o curso, e passou a ser meu colega de curso, e eu terminei primeiro do que eles, por exemplo. Então a vida ela foi trazendo, e eu fui me adaptando àquelas oportunidades e achando o conforto e o desejo e buscando novos lugares, né? Apesar das dificuldades, dessas pedras que pareciam ser impossíveis, mas você busca dentro de você a força que é necessária e o desejo de vencer. E o que me fez vencer foi o desejo de sair de uma situação de pobreza, porque eu sou filha de agricultores analfabetos. E quem é filho de agricultores sabe qual é a realidade, quem é do interior, a dificuldade de acesso, credibilidade, né? Todo um processo de epistemicidídio dos nossos saberes, porque sempre foi dada às grandes metrópoles a possibilidade do conhecimento por conta das elites. Então nós viemos desse contexto histórico. Nós viemos do contexto histórico que nós passamos também por um processo, inclusive, que ocorreu similar da Segunda Guerra Mundial, quando nós que éramos do interior eram colocados em locais porque nós não poderíamos chegar nas grandes metrópoles, né? No caso Fortaleza, né? Foi algo que aconteceu no estado do Ceará. E a gente precisa demonstrar essa força que vem, uma força cearense, uma força nordestina, uma força brasileira, que faz a gente dizer, nós vamos vencer, apesar das dificuldades. O meu avô, ele comia chique-chique, que era exatamente onde não tinha oportunidade dentro da seca. Então nós tiramos do que para muita gente é impossível a possibilidade de resistência e de sobrevivência, né? Então é por isso que nós, não é à toa que eu me tornei a primeira doutora travesti do Brasil, a primeira professora universitária desse país, do estado do Ceará, do interior do nosso estado, do Nordeste brasileiro. Então é sempre muito orgulho de dizer que o que parecia impossível, com a nossa mentalidade, com a nossa criatividade, ela se torna realidade, porque nós sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Então é com essa fibra, com essa força, que nós chegamos aonde nós estamos. É uma nordestinada. E Raquel de Queiroz diria que ela é uma mulher danada. Eu estudo literatura, pesquisando, né, uma palestra para falar sobre Raquel de Queiroz, e aí um título, e aí eu vi uma entrevista, ela dizendo, as minhas mulheres são danadas, né? Olha aqui, é uma delas, né? Luna, me diga uma coisa, pelo pouco, né, que você já falou aqui da sua trajetória, me diga o seguinte, de que forma essa sua trajetória você acredita que contribua para empoderar e inspirar outras pessoas, né, estarem no ambiente universitário, porque a gente sabe que não é fácil? Primeiro é saber que é possível. Eu vivi uma realidade muito difícil em uma época que não se tinha conhecimento sobre essas questões. Não haviam dispositivos legais sobre pessoas travestis ou sequer conhecimento positivo sobre essa questão. E eu tive que galgar para poder sobreviver um caminhar que não tinha ainda sido percorrido dentro do espaço que era a escola e o acesso à educação. Então vivenciei o ser travesti dentro desse lugar onde não era respeitada com as minhas diferenças, não poderia utilizar o banheiro, não poderia sequer fazer uso da merenda escolar porque eu era espancada. Então eu tinha que ficar presa na sala de aula para poder me manter naquele lugar. Eu tinha que ficar com dores atrozes, né, vontade de urinar, eu não poderia fazer as necessidades fisiológicas porque aquele espaço não me permitia, né, por conta da diferença que não era compreendida. Então, assim, pensar hoje, eu percebo como um processo de inspiração. Não tinha noção disso, mas com contato com palestras, né, ocupando os espaços de gestão, porque antes de chegar na universidade em 2013, eu já era professora, como eu falei antes, através de concurso, né, e da exigência da lei, da LDB, que tinha que ter pessoas formadas atuando nas escolas. Então, assim, eu já atuava desde 97 como uma pessoa trans travesti nas escolas, e as pessoas me viam como essa coisa diferente,
mas ao mesmo tempo algo que era possível. A nível nacional e até fora, eu via várias garotas travestis e transexuais chegando no final das palestras, me abraçando, chorando, e muitas delas diziam, olha, eu saí da prostituição porque minha perspectiva era essa, e quando eu conheci sua história, eu busquei mudar a minha vida. Né? Isso para mim é muito simbólico, isso para mim passou a entender a importância de dizer o meu lugar de fala. Porque outras pessoas iriam perceber que eram possíveis. Pessoas travestis, transexuais, homens e mulheres trans, e outras nordestinas, mulheres também, pessoas que vinham dessa realidade mesmo cruel, poderiam olhar, ver aquela realidade e dizer, é possível, posso galgar possibilidades que me alavanque até esse lugar, ou até além desse lugar. Né? Por que se conformar com esse lugar se também há a possibilidade de ir a outros lugares ainda não ocupados? Então, assim, a gente passa a ser, de certa forma, sem querer, não é algo planejado, não é algo... Nós não tínhamos redes sociais na época, como nós temos hoje, e passa a ser algo inspirador. E aí eu senti a necessidade, nas palestras, poder enfatizar isso, e começar a fala dizendo, eu sou uma pessoa travesti, como forma de quebra. E muitas vezes eu era interrompida e dizia, ai professora, eu vou te chamar de trans. Eu dizia, não, me chama de uma pessoa travesti mesmo, porque é uma forma de quebrar com o preconceito instituído, né? Porque as pessoas, historicamente, viam as travestis como algo negativo. E aí eu tinha a possibilidade de, pela primeira vez, em termos jornalísticos, em termos de mídia, poder dizer, existem travestis, e travestis que ocupam os espaços para além do que a sociedade hegemônica se coloca para as nossas vidas. E que outras pessoas também podem chegar nesses lugares e ir além. E que tenhamos mais pessoas travestis, não só nos ambientes universitários, onde elas quiserem, como eu disse, né? Uma poderia ser o que ela quisesse, onde ela quisesse, mas ela disse que foi o destino que levou aí nesse caminho do ensino superior, né? Que estejam em outros lugares, assim como desejar. Luma, Luciana, eu elegi 3 palavras quando eu penso aqui no ensino superior: protagonismo, inclusão e diversidade. Aí eu queria saber o seguinte, de segunda a sexta, aqui no ambiente universitário, seja nos laboratórios, seja nas bibliotecas, seja no pátio, seja na cantina, em qualquer lugar da universidade, de que forma, na prática, para além da teoria, que a gente não vai conceituar aqui protagonismo, a gente não vai conceituar, não é isso que eu quero, inclusão, nem diversidade. A gente diz assim, no chão de fábrica, aqui no chão da universidade, no dia a dia, como é que isso pode acontecer da maneira mais saudável possível? Eu só reorganizaria as 3 palavras. Tá. Né? Eu traria diversidade como primeiro ponto central, porque seria localizar esses corpos, essas corpos, essas existências diversas dentro desse espaço que é a universidade. E aí, quando eu falo disso, eu não falo só de pessoas trans, travestis. Eu estou falando da diversidade no contexto geral. Porque nós não podemos falar em diversidade em uma única perspectiva, tendo em vista as interseccionalidades que existem na diversidade. E aí nós podemos ter, por exemplo, pessoas travestis e transexuais que são PCD. Por exemplo, eu sou PCD, eu tenho uma deficiência. Né? Eu não sou só trans, eu sou uma trans com PCD. E nós vamos ter outras camadas de pessoas trans que irão estar presentes, por exemplo, pessoas trans negras de periferia, pessoas trans quilombolas, pessoas trans indígenas, pessoas trans... Ou seja, nós não temos como falar em diversidade sem nós agregarmos a potência dessa diversidade. Porque quando se exclui uma diversidade, está excluindo todas as formas de existências que não está dentro do modelo hegemônico. Portanto, todos nós temos que nos unirmos, que fazemos parte da diversidade, para nós termos a maioria desejada para fazer os enfrentamentos que são necessários. Juntos, juntas, juntos, nós somos mais fortes e nós podemos pautar qualquer ação. E aí entra a questão do quê? Do protagonismo. Não existe protagonismo sem a presença das diferenças. Ninguém pode pensar, por exemplo, inclusão sem preceder o protagonismo desse processo de inclusão partindo desses corpos diversos. Porque nós temos o lema que é muito explícito: nada sobre nós sem nós. Nós não podemos aceitar que ninguém paute as nossas diferenças quando não faz parte das nossas diferenças. Não é possível que nós tenhamos ainda pessoas querendo colocar situações ou realizar processos de inclusão sem nos ouvir e sem pautar aquilo que nós estamos colocando como
primordial para o processo de inclusão. E quando eu digo isso, mais uma vez, não se trata só da questão travesti e transexuais, mas para além disso, envolve toda a questão da diversidade. Nós não podemos admitir que esse protagonismo não venha de nós que fazemos parte da diferença. Por isso a importância de ocupar os espaços. Nós não podemos deixar de ocupar os espaços na universidade enquanto estudante, na universidade enquanto professor, enquanto professora, na universidade enquanto funcionário, na universidade enquanto colaborador, colaboradora, na universidade enquanto participante daquela comunidade ali presente. Ou seja, nós temos que estar atuando, inclusive dentro dos movimentos estudantis, para poder pautar aquilo que nos interessa, para que o processo de inclusão ele atenda às nossas necessidades e não nos coloque como refém daquilo que desejam para nós. Por isso a representatividade é importante para pautar o processo de transformação. Nós queremos ocupar os espaços, não é para ter poder. Nós queremos ocupar os espaços para ter oportunidade dentro desse sistema e dentro dessa sociedade que historicamente nos excluiu. Portanto, é esse o nosso lugar, é essa a nossa posição. E um fato interessante, até mesmo não basta ter a diferença para poder nos representar, porque nós temos várias pessoas também que faz uso da diferença para poder fortalecer políticas ou tentativas de política para nos oprimir. E aí nós temos que ter um posicionamento muito bem explícito. Quem é que está do nosso lado? É alguém que faz parte da diferença? Ok. Mas qual é o posicionamento político dessas pessoas? Isso é importante, porque nós estamos vendo aí várias pessoas que fazem uso, por exemplo, da cor, né, da raça, da sexualidade, do gênero, enfim, para poder galgar espaço, e quando chega nesses espaços, reproduz o machismo, reproduz a LGBTQIA+fobia, reproduz tudo que o sistema já tem. Essas pessoas nós não precisamos delas, tá? Nós precisamos de pessoas que fazem parte da diferença e que, de fato, paute aquilo que nós necessitamos, que é apontado principalmente pelos movimentos sociais que nos representam.